Queridos irmãos, boa noite. Que seja realmente uma boa noite por ouvirmos a palavra de Deus que nos desperta, nos encoraja, nos anima, nos desafia. Vivemos em dias difíceis, onde a lição da Escritura hoje nos leva a ir contra a maré, contra a correnteza. Porque nos dias em que nós vivemos, a ordem é não se integrar, não zelar e não se relacionar. E a palavra de Deus vai totalmente sendo o oposto disso, nos desafiando a se integrar, zelar, cuidar e ainda se relacionar. Isso vida na vida, corpo a corpo. Há pessoas que estão aproveitando o coronavírus, a quarentena, que tudo é o Covid. E a palavra de Deus mostra que, ainda que haja uma doença maior, que é o pecado na humanidade, nós devemos combater, lutar com integração, com zelo e com relacionamento. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração nessa noite, mais uma vez, e com o nosso coração alegre, queremos descobrir na Escritura o que a Tua Palavra diz a respeito da vida cristã nesse mundo pós-moderno tão difícil que nos assola. A Ti todo louvor, toda glória e adoração, e que o Senhor fale por mim e atinja os nossos corações por meio do Teu Espírito e somente também por meio da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a Tua Bíblia no Evangelho, na carta, a epístola melhor, de João. Eu falei Evangelho porque quem escreveu a carta de 3 João foi o próprio João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu 1ª, 2ª, 3ª de João, e esse João também escreveu Apocalipse. Então essas são as cartas joaninas, que o Novo Testamento apresenta. Então é o livro de 3ª epístola de João. Não tem capítulos, são 15 versículos. Nós vamos ler um pouquinho mais da metade do livro de 3ª de João hoje. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Tá bom? Temos aqui uma saudação. E temos aqui a referência de um irmão comum da igreja, chamado Gaio. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus, a Sagrada Escritura: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade em saúde, assim como é próspera a sua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos na fé andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bens farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos,
para nos tornarmos cooperadores na verdade. Muito bem, João então ele vai escrevendo e relatando o relacionamento que ele tem de intimidade com um irmão da igreja, um irmão comum, um irmão simples, um irmão normal, não existe crente de primeira e segunda categoria, e ele então está conversando e escrevendo para Gaio, falando do quanto ele conhece Gaio, do quanto Gaio é importante, do quanto Gaio é exemplo, e que isso traz, é muito claro no texto, uma alegria nas nossas vidas. Por isso, esse João, irmão de Zebedeu, que escreveu as cartas joaninas, mesmo sendo agora o último apóstolo a escrever, no ano 85 a 95 da era cristã, João aqui já está bem velhinho, muito idoso, e ele então descreve nessa carta, encorajando Gaio, mas não só encorajando e fazendo alerta. Tome cuidado com isso, com os falsos mestres, com o gnosticismo desenfreado. Nesse período em que essa carta foi escrita, era um período onde muitos missionários itinerantes viajavam proclamando o Evangelho. Inclusive, no século I, foi o período em que mais houve as viagens missionárias, em que Deus, na sua soberania, usou esse período para alcançar o mundo com o Evangelho. Inclusive o apóstolo Paulo, fazendo as suas viagens missionárias, foi também nesse período, onde tudo ajudava, tanto as ruas, como também o policiamento no âmbito não só rodoviário, mas no âmbito por meio de viagens de barcos, navios. Os piratas já não haviam mais. E é nesse primeiro século em que esse irmão chamado João escreve para Gaio, encorajando, estimulando, para que mais missionários, navegantes, que chegassem até a ele, que ele desse atenção, morada, assistência. Inclusive nós encontramos no versículo 12, que nós não vimos ainda, que isso era o que acontecia muito na época. Quando esses missionários itinerantes saíam, o que eles levavam na mão? Eles levavam uma cartinha, e aí chegavam diante da igreja, diante de pessoas que temiam a Deus, e naquela carta havia uma recomendação, por escrito, do que ele tinha que fazer na sua missão e quem havia enviado. Olha só o versículo 12 então. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Aqui é uma carta de recomendação. Não só todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então Demétrios aqui era um homem digníssimo, de postura, de caráter, de vida cristã, e que o testemunho dele, e que era para atender a ele, abrir as portas para ele. Ao contrário
dos versículos anteriores, que não vai falar agora de Demétrio, mas vai falar sobre Diótrefes. Que Diótrefes era um líder, um pastor provavelmente, orgulhoso, que embora dizia que temia a Deus, ele impedia a integração, ele impedia o zelo nas igrejas e ele impedia os relacionamentos. A descrição, a ordem de Diótrefes era não receber os missionários, e ai daqueles que desse atenção e recebesse esses missionários. Então, um período onde João adverte ao irmão Gaio: não seja como Diótrefes, mas seja como Demétrio. E diante dessa palavra que nós estamos aqui compartilhando nessa noite, eu vou falar e você vai repetir. E preste bem atenção nessa frase do título do nosso sermão: 3 alegrias dos servos interessados de Deus. Agora vamos falar tudo junto, presta atenção. 3 alegrias dos servos interessados de Deus. 3 alegrias dos servos interessados de Deus. Então não são servos qualquer. Eu coloquei aqui nesse servo um aditivo, um substantivo, uma qualidade. São servos que têm interesse no andamento do reino de Deus. E somente quem é esse servo interessado é que tem essa alegria. E a gente encontra isso na vida de João. Porque João, se você começa a ler as cartas joaninas, você vê João sempre falando com muito aos amados irmãos. Ele é muito carinhoso, muito amoroso. A marca de João é essa, mas a marca de Gaio também é essa, porque Gaio, você encontrava nele o amor e também a verdade. A verdade não tinha como abrir mão dela, e não havia como negociar a verdade, e muito menos o amor verdadeiro. Agora imagina esses 2 irmãos verdadeiros, amorosos, combatendo, por isso juntos se alegravam. Não importa se no meio dessa caminhada e no mundo em que nós vivemos, vamos encontrar alguns Diótrefes, que numa outra tradução eu poderia abrir o verbo aqui como idiota, esses Diótrefes. Inclusive o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele chega para Gálatas e fala: Gálatas insensatos. E na verdade Paulo está dizendo para os Gálatas: seus idiotas, como vocês puderam se inflamar com doutrinas vãs, se contaminando com aquilo que não é verdade e que não tem o amor de Deus. E o apóstolo Paulo dizia: eu, como sentindo dores de parto, para que Cristo fosse gerado em vós, e vocês se perdendo por esses Diótrefes da vida. E assim é a nossa caminhada. E por isso então que João se preocupa com o seu irmão chamado Gaio.
Gaio para João aqui é aquele discípulo, companheiro, escudeiro na fé. Onde nós olhamos para esses homens, irmãos, e nós só podemos nos esforçar o máximo para imitá-los. A alegria por olharem para esses homens. É interessante que temos olhado para o seio da igreja hoje, que nem muitas vezes nos traz alegria. E é interessante que esses homens aqui tinham uma maturidade firmada nessa verdade e nesse amor. No versículo 1 que nós podemos encontrar a primeira alegria. Ao presbítero amado Gaio, em quem eu amo, na verdade. Amado, lembra que João é muito carinhoso? Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Sabe aquele irmão que liga para você, ou quando encontra com você, a primeira coisa que ele fala, como é que está a sua saúde? Ele está falando de saúde física mesmo. Você está comendo bem? Você está dormindo bem? Você precisa de alguma coisa, um remédio? Essa semana mesmo conversando com um irmão, olha, eu tenho um exame e tal, opa, pode deixar que eu levo você a fazer esse exame. É exatamente esse relacionamento, essa interação, esse zelo que falta no seio da igreja, que falta na nossa sociedade. E é interessante que quando João fala a respeito de Gaio, como a sua alma, Gaio, é tão rica, tão pura, tão santa. Gaio, a sua alma, ela é cristalina diante de Deus, é tão próspera, e que quando eu oro por você, eu oro do seguinte sentido. Olha só como era a oração de João. Então eu oro para que a tua vida espiritual, a sua vida com Deus, a sua vida no seu íntimo com Deus, seja também rica, seja também saudável, seja também próspera, seja também santa, seja também distinta. Irmãos, quando nós conhecemos a vida dos nossos irmãos e nos relacionamos nessa interação, nesse zelo, nesses relacionamentos, fala assim, eu vou orar pelo irmão, mas eu não sei por que eu vou orar pelo irmão. Sabe sim. Irmão, da forma como você tem uma saúde boa, que assim seja também a sua saúde espiritual. Amém? Então a alegria que João tinha é de ver no irmão essa integração, uma saúde física e espiritual rica, bonita, e que os seus negócios possam ir bem. É se preocupar com o irmão na sua vida integral, não por interesse. Se importar em orar para que os seus trabalhos no seu dia a dia tenham paz, sem ansiedade, né, Tiago? Um crente maduro que se alegra em orar, em se ligar, em se comunicar, em visitar. João conhecia a alma de Gaio. A pergunta é, você tem conhecido a alma dos irmãos? Não só o nome dele e aonde ele mora, que às vezes nem isso sabe, mas o interior,
aquilo que é amoroso, verdadeiro, e orar para que a sua vida continue sendo assim e glorifique a Deus. Era assim que João olhava, admirava Gaio, elogiava. Irmãos, vamos fazer um exercício então. Olhe para a sua vida, agora. Pense nisso. A minha alma tem sido próspera, rica com Deus, santa, imaculada. Como está a minha vida? As pessoas, quando olham para ti, podem orar assim. Uma pessoa que se preocupa com o outro, que zela pelo outro, que ama o outro, que ora pelo outro, que faz algo em prol do outro. João está alegre por um grande motivo. Nessa integração com o irmão chamado Gaio. E isso permanece fiel a esses mensageiros missionários itinerantes que porventura vão aparecer. Gaio já é um desses. Alguém apegado à verdade, à sã doutrina. Porque vem agora o versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4 diz bem assim: pois fiquei sobremodo alegre também pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. João está dizendo, olha, alguns irmãos itinerantes, missionários, passaram por aí e eles relataram para mim, porque eles estiveram contigo e me disseram que você ainda continua firme na verdade, na doutrina, na palavra bíblica. Quantos estão buscando uma mensagem nova hoje? O mundo hoje pós-moderno é assim. Se sair um pirulito que flutua, todo mundo vai querer comprar aquele pirulito que flutua. Se sair um celular que a luz dele apaga quando está dia e acende quando está noite, todo mundo vai querer esse celular. Mensagens novas. Antes fosse de um pirulito ou de um celular. Mas as pessoas mudando a verdade da Sagrada Escritura e todos correm atrás. Gaio não era assim. As falsas doutrinas enredavam muitos cristãos, os falsos mestres contaminando o seio da igreja, dizendo que Jesus não veio em carne, dizendo que a ressurreição também não existia. E João, quando olha para Gaio, se alegra na sua firmeza. O que alegra em você olhar no teu irmão, irmão? Quando você olha para o teu irmão, o que te alegra? Ah, porque ele se desviou e está se perdendo, e você falou, oh, que bom que ele está se perdendo, agora eu vou tomar o cargo dele lá na igreja. Está certo isso? Claro que não. Será que nós nos alegramos quando conseguimos orar com o nosso irmão? Quando damos o primeiro lugar para ele? Ou na hora de distribuir o lanche, nós damos o melhor pedaço de bolo para ele? Ou ele estar na fila, na minha frente? Ou chegar logo cedo na igreja e pôr o carro lá embaixo,
para que aqueles que chegarem atrasados tenham o primeiro lugar. E não eu chegar e ocupar o primeiro lugar. João se alegra com Gaio de estar firme doutrinariamente. Devemos nos preocupar com os irmãos que se afastaram, em ajudá-los. Isso mostra essa preocupação em zelar, cuidar, apacentar, pastorear. É interessante que Gaio não conhecia esses missionários itinerantes, mas a porta estava sempre aberta e recebia esses evangelistas. Isso vai ajudar na expansão do reino de Deus. Isso mostrava então que Gaio tinha também bons relacionamentos, que agora nós conseguimos perceber a terceira alegria dos servos interessados de Deus. E essa terceira alegria dos servos interessados de Deus era de ter esses relacionamentos sadios com crentes. Porque há pessoas que se dizem cristãos que têm mais amigos incrédulos na sua casa do que crentes. Faz churrasquinho, recebe os irmãos incrédulos lá, bota uma música secular. Tem alguma coisa errada. Ele tem mais amizade com pessoas incrédulas e abre a sua casa, antes fosse para evangelizar. Mas amigos crentes, não tem. O irmão da igreja nem cumprimenta. Isso quando não faz vista grossa. João está muito alegre com Gaio, porque Gaio era aquele que andava junto com o crente. Inclusive o apóstolo Paulo, quando se converteu, a igreja queria ver Paulo muito longe. Mas esse camarada aí perseguia os cristãos, matava os cristãos, você acha que eu vou deixar ele entrar na minha casa? E Paulo sofreu com isso no seio da igreja, mas Paulo aprendeu o que é certo. Já pensou se Paulo fizesse assim? Eu não vou mais congregar na igreja porque ninguém me ama, ninguém me aceita, só porque eu perseguia e matava os cristãos. Paulo fez isso? Não. Inclusive Paulo foi atrás de pessoas verdadeiras, cristãos autênticos. Quais eram os amigos de Paulo? Barnabé. Inclusive Barnabé é conhecido como homem de fé, de temor a Deus, cheio do Espírito. Quais eram os outros amigos de Paulo? Timóteo, Tito. Irmãos, quais têm sido os nossos amigos? Que frequentam a nossa casa, que se relacionam com a gente. Não estou falando que você não deve ter amizade com o incrédulo, deve ter sim, convide, faz um cafezinho, evangeliza. Mas crente tem que andar com crente. Se possível até trabalhar com crente. Dar as mãos, ajudar uns aos outros. Quais têm sido as nossas amizades? E é interessante que o texto fala que eram pessoas cooperadoras do Evangelho. Versículo agora de 5 a 8. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os na sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome, letra maiúscula, quem é esse nome aqui? Jesus. Fez tudo isso por causa de quem? De Jesus. Esse era Gaio. Por causa de Jesus tinha integração. Por causa de Jesus tinha zelo. Por causa de Jesus tinha relacionamento. Irmãos, eu quero terminar falando
de que como é bom nós nos alegrarmos em ter interesses por esses itens que nós vimos aqui. Pela obra, pela causa de Deus. Ter uma vida linda de receber homens que estão procurando salvar almas nesse mundo. Ter alegria em ver os irmãos se relacionando, interagindo e zelando um pelo outro. As 3 alegrias dos servos interessados de Deus é a alegria pela vida integral, pela vida seja na saúde física, na saúde espiritual, como que você está. Alegria de se integrar. Segunda, a alegria de ter zelo por cuidar da verdade e do amor. É ter essa alegria de zelar pela sã doutrina. E a terceira alegria dos servos interessados de Deus em se relacionar com pessoas crentes para alcançar outros. Por isso eu quero convidar você a orar. Pai amado, nos ajude a desenvolver esse interesse na nossa vida, pela vida de outros. O Senhor nos anima, nos leva a se alegrar em desenvolver esse interesse como servos do Senhor de forma fiel e verdadeira, cooperando para que o Teu reino prospere e que possamos, ó Deus, orar uns pelos outros, de acordo com a alma, de acordo com a vida que cada um zela para com o Senhor. E que possamos também avaliar a nossa vida. Porque se andarmos longe do Senhor, a nossa oração será totalmente diferente. Porque se alguém orar de acordo como está a nossa alma longe de Ti, e que a nossa vida seja assim, estaremos bem longe. Mas o ideal do Senhor, diante dessa verdade que nós acabamos de ouvir, é que a nossa comunhão com o Teu corpo, como igreja, nossa comunhão com o Senhor, traga alegria a Ti e também nos nossos relacionamentos. Que possamos ter esses 3 interesses de se integrar, zelar e se relacionar com aquilo que agrada ao Senhor. É se preocupar com vidas, com almas. E que longe, ó Deus, da igreja brasileira e no mundo, de se esfriar, de se afastar, de não se explicar, de se contaminar com doutrinas vãs. Oramos pedindo a Tua misericórdia por nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e uma excelente semana para todos nós.